Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Neste próximo domingo, 28 de novembro, terá início o tempo do Advento. E a leitura do Evangelho para este próximo domingo é uma leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, os versículos 25 a 36. Neste texto nós encontramos um imperativo que nos é lançado da parte de Jesus quando ele diz: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de todos vós. Ora, é precisamente sobre estas palavras que nós vamos trocar algumas ideias com a pastora Miriam Lopes, que eu saúdo neste momento. Qual é a mensagem que nós podemos tirar desta passagem? Jesus está a preparar os discípulos, o seu auditório, para o tempo em que também virão coisas assustadoras, inquietantes, e ele sugere que eles reparem na figueira, que quando dá o seu fruto é sinal que o verão está próximo. E o fruto é o reino de Deus. Ele chama-lhes a atenção para levantarem a cabeça e observarem à sua volta. E quando estamos diante de situações que nos inquietam, que nos amedrontam, esta lembrança pode ser vital. Lembrar-nos de erguer a nossa cabeça, de nos sentirmos com a nossa estatura total diante de Deus e diante da vida, diante das coisas à nossa volta, e de reparar nos sinais, e que o reino de Deus pode ser aquilo que começa por vir por acontecimentos que nos perturbam, mas que nos aguarda também no sentido positivo. E levantar a nossa cabeça é o texto do Salmo que vem para esse domingo. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Porque quando nós olhamos para cima, saímos da nossa depressão, do nosso curvar de cabeça, de nos sujeitarmos àquilo que nos acontece. O Salmo também nos lembra: não deixes que os meus inimigos triunfem por cima de mim. Quando nós nos vergamos, estamos sujeitos, mas nós devemos estar sujeitos a Deus. E quando levantamos os olhos e reparamos na sua bondade e na sua salvação, na sua justiça, nós podemos verdadeiramente acreditar que Ele não falha na sua promessa. E no fundo aquilo que Jesus nos dá é a promessa de que nós devemos perseverar e reconhecer o reino, e que nós cheguemos ao fim com a nossa estatura total, de pé, diante daquele que vem, do príncipe, como diz em Jeremias também neste domingo, aquele que é o descendente justo da família de David, que vem a salvar o seu povo e que vem estabelecer a cidade, que é a cidade chamada O Senhor é a nossa salvação. Portanto, Jesus, neste tempo de Advento, abre-nos à dimensão da vinda do reino, como algo que transforma todas as coisas e que permite ao seu povo se Este alegrar. levantar do olhar é um levantar, portanto, com muitas facetas, porque significa olhar para cima, olhar Sim. para Deus, mas, por outro lado, significa olhar para a realidade e aferir a E realidade. encontrar os sinais. E encontrar os sinais da sua própria presença entre nós. Da presença de Jesus entre nós, no nosso dia-a-dia, e também o sinal de que o reino não cai de um momento para o outro, mas ele vai se fazendo sentir, e nomeadamente dentro da nossa própria vida espiritual, a nossa vida comunitária de fé, esse sentir da sua presença é vital para encontrarmos a força, para preservarmos diante realmente das angústias que nos aguardam. Guia-me na tua verdade. Portanto, Jesus é o guia. Jesus é aquele que leva o povo como um rebanho, é aquele que, como Jeremias diz, cumpre a promessa, e ele chama-nos a atenção para nós não nos deixarmos submeter à depressão e ao conformismo, e mantermos a nossa fé
é a nossa esperança. Este é o primeiro domingo do Advento. Qual é a finalidade deste primeiro texto, neste tempo que é de Advento? O texto de Jesus é um texto de esperança. Os momentos de perturbação podem ter algo de negativo, mas na verdade é como diz também na Escritura, às vezes as dores de parto são um sinal da vida nova. E é isso que Jesus faz. No fundo, ele faz esboroar as falsidades às quais as pessoas se agarram e que não têm nada de verdadeiro, de substancial, mas ele vem substituir uma falsa paz, ou até uma falsa fé, ou até uma falsa religiosidade, por uma verdadeira lufada, podemos dizer, de sentimento genuíno da presença de Deus no meio do povo. Neste tempo do Advento, ele apresenta-se claramente como uma luz de esperança, mas simultaneamente uma luz que demanda, digamos, uma consagração e uma fidelidade. É uma luz que agarra, uma luz que cativa, não é? E uma luz que é esse anseio da paz do shalom profundo que o povo aguarda, que é o tal reino de Deus, aguardado pelo povo, como aquele que vem em justiça e em paz, que vem de Deus. Muito bem, Pastora Miriam, obrigado pelas suas palavras. Claramente Obrigado, elas poderão nos ajudar, uma vez mais, a refletir sobre esta semana e sobre este tempo de Advento. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos a estar convosco muito em breve. Até lá, o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.